Olá, seja muito bem-vindo. Boca de urna e propaganda irregular são registradas durante a votação em Foz do Iguaçu. O DC Notícias está começando 6 de outubro, segunda-feira, e você vai ver também. No domingo de eleições, moradores relembram a importância de exercer a cidadania. Estamos atentos, mas não tivemos nenhuma reclamação. R$500 mil em cigarros contrabandeados são apreendidos na fronteira. 50 munições de calibre 38 e mais alguns pneus. E a história de esperança e superação de quem nasceu de novo. É o que você confere agora no DC Notícias. E o município de Medianeira tem ganhado cada vez mais profissionais qualificados. Numa dessas iniciativas, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos, especialistas da área do direito levaram experiência aos acadêmicos da UDC. O processo eleitoral e destacou a importância de exercer a cidadania. O Brasil vive um momento diferente da justiça eleitoral, porque é um momento em que a justiça eleitoral tem um protagonismo muito grande, muitos mandatos são cassados de prefeitos, vereadores, governadores eleitos, e há muita incompreensão em torno disso. Acham que esta é uma violação da soberania popular e, portanto, da própria cidadania. Eu acho que esse é um tema que não é do conhecimento do eleitor médio, e os estudantes de direito mesmo têm pouco contato, porque não é uma matéria obrigatória. Então eu vou levar em consideração que é um tema inexplorado pela graduação da maioria das faculdades, e tentar fazer uma fala que desperte a atenção sobre um tema que me parece interessante. A iniciativa faz parte do ciclo de palestras que teve início aqui no auditório da UDC Medianeira. A parceria também é com a Itaipu Binacional. O diretor jurídico da usina, César Eduardo Zilioto, reafirma esse compromisso de orientar os acadêmicos e revela mais novidades. Esses eventos têm a maior importância que nós podemos contar e cogitar, porque eles vão ter a participação de ilustres membros do Judiciário, como hoje o ministro Mussi, que nos deu a honra e o prazer de participar do evento hoje, ilustres e pessoas ligadas à advocacia, como o doutor Luiz Fernando Pereira, que é dos maiores advogados, embora jovem, do Paraná hoje. Teremos ministros do Tribunal de Contas da União também. Temos já confirmado o ministro Luiz Fux, do Supremo, o ministro Salomão, o ministro Cueva, o ministro Sanseverino, o ministro Schetti. Então, nós estamos falando de um evento que vai contar com as melhores pessoas, as melhores cabeças do Poder Judiciário, da advocacia, do Tribunal de Contas da União no Brasil. A oportunidade, com certeza, não passou despercebida. Ninguém melhor para contar do que os próprios participantes. Eu vejo como de grande importância, né? Porque uma pessoa do nível dele, né? Dando uma palestra para nós já é uma grande coisa, e é muito bom para nossa carreira, né? E daí nós temos mais abrangência sobre o fato do sistema da legislatório, né? Assim nós podemos ver as diferenças entre o voto certo e o voto que não foi certo também. Preparar os acadêmicos para os desafios da profissão é o objetivo da UDC Medianeira, que oferece condições suficientes para quem procura por reconhecimento no meio de atuação, nesse caso, a área do direito. Uma oportunidade do aluno buscar o conhecimento fora da sala de aula, né? Através dessa parceria do Grupo UDC com a Itaipu, os alunos aqui em Medianeira estão sendo beneficiados. E uma bagagem importante, então, para ser assimilada por eles, aqueles que já estão saindo, concluindo o curso, mas também os iniciantes, né? Para estarem se inserindo nesse contexto da área do direito. O DC Notícias pede desculpa, faltou uma parte da matéria. A reportagem completa você assiste amanhã aqui no programa. E no maior local de votação do Paraná, o domingo de eleições saiu conforme o esperado. Os eleitores mais conscientes também relembraram a importância de exercer a cidadania. Cerca de 12 mil eleitores passaram... This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information. Mas teve gente que apostou na tranquilidade da hora do almoço. Isso por causa do horário do almoço, foi uma facilidade mesmo. De manhã cedo ficar muito cheia.
Na verdade, eu achei que ia estar bem mais vazio esse horário, mas tranquilo, podia ser pior. Apesar das filas, a espera foi por pouco tempo. Quem também aproveitou o momento foi o secretário municipal de turismo. Achamos que nesse período mais próximo do meio-dia, é o período que tem menos movimento, a gente veio nesse horário, já aproveita para sair para almoçar e cumpre o dever democrático. O domingo de eleições foi assim, tranquilo e consciente. Certo ou votou nulo? Eu votei nulo. Alguns eu votei certo, mas eu tive que votar nulo devido à falta de candidatos, né? Eu preferi votar nulo em uma das opções. Eu acho sempre importante, se você quer realmente... E em Foz do Iguaçu, para deputado federal, Fernando Giacobbe, do PR, foi eleito com 144 mil votos. Já para deputado estadual, foram 2 pessoas. Chico Brasileiro, do PSD, com 50.930 votos, e Cláudia Pereira, do PSC, com 29.379. O governador Beto Richa foi reeleito com 56% dos votos. E por falar nas eleições, 6 pessoas foram detidas pelo crime de boca de urna. Propaganda irregular também foi registrada durante a votação em Foz do Iguaçu. Placas, cavaletes e santinhos foram apreendidos. O reforço na segurança mobilizou a Polícia Militar, Guarda Municipal e cerca de 180 agentes federais. E teve mais apreensão no fim de semana, R$500 milhão em cigarros contrabandeados. E daí conseguiram localizar esse depósito que estava na margem já brasileira, de aproximadamente 850 caixas de cigarros. Daqui a pouco, depois de 28 anos com o órgão transplantado, consultora de beleza relembra com emoção a segunda chance de viver. Eu não tinha condições nem de pegar um telefone pelo meu estado. E a gente volta com a nossa série de entrevistas sobre o vestibular. Hoje a gente vai conhecer em detalhes sobre os cursos da UDC Monjolo com o coordenador, professor mestre Edson da Silva. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Roberta. Professor, a gente vai falar de 2 cursos, né? Administração e tecnólogo. Exatamente. Mas vamos começar falando da administração. Por que ser um administrador? Eu falo isso até para as pessoas que me perguntam na rua e alguns alunos que querem tirar dúvidas para decidir sobre o curso. É um curso que tem oportunidade de emprego, de trabalho em qualquer área. Qualquer área, qualquer profissional, qualquer empresa precisa de um administrador. E os índices de mortalidade de empresas hoje no mercado estão cada vez maiores porque não tem pessoas preparadas nesta área para conduzir uma empresa, para tomar decisões sobre recursos, pessoas, planejamento estratégico, análise de marketing, tudo isso o administrador faz. Então nós temos pessoas que têm a formação técnica, mas não têm a formação de gestão. E isso é muito importante porque o mercado é muito competitivo. E por ser competitivo, ele exige de um profissional essa capacidade de leitura, de entender quais são os recursos disponíveis e como eu posso aplicá-los para ter retorno. Isso quem faz é o administrador. Então é um curso que cresce muito, é o maior curso do Brasil, é o que mais forma as pessoas. É um dos mais procurados, a gente pode dizer. Exatamente. E ainda mesmo assim, nós temos um espaço, um caminho, um mercado muito grande, muito amplo para quem quer entrar nessa área aí. Tem muita oportunidade. Né? Muitas oportunidades, basta pegar um exemplo dos nossos acadêmicos. Nós não temos nenhum acadêmico que hoje está sem trabalhar. Ele já tem oportunidade de estágio a partir do 1º, 2º semestre. As empresas já oportunizam porque sabem que ali tem um profissional que está sendo trabalhado nesse sentido e que tem a capacidade de tomar a decisão. E um destaque da UDC Monjolo, essa parceria com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para quem ainda não sabe, tem muita gente que já sabe disso, né? Que a Fundação Getúlio Vargas é reconhecida em todo o país e no exterior também. Exatamente. Quando nós falamos de Fundação Getúlio Vargas, nós falamos da principal escola de administração do Brasil, uma das principais da América Latina, e está entre as 30 melhores do mundo, para ter essa noção do valor que tem essa marca hoje aqui em Foz do Iguaçu. E aí o que eu te falei antes, Roberta, não adianta simplesmente eu terminar um curso, mas eu tenho que ser o diferenciado. E o diferenciado, ele parte de 2 momentos, da vontade que o acadêmico tem, da integração dele do curso e também da marca e da preparação que esse curso traz. E aí nós falamos de UDC e Fundação Getúlio Vargas, que aí sim eu tenho um aluno diferenciado, um profissional diferenciado no mercado, pela formação e pela faculdade que ele cursou também. E o material também é produzido pela própria FGV. Exatamente. O material todo produzido pela Fundação Getúlio Vargas, nós temos professores locais que replicam esse material. As provas, para você ter um exemplo, são provas nacionais. Isso quer dizer que quando o nosso aluno aqui de Foz do Iguaçu estiver fazendo uma prova, por exemplo, planejamento estratégico, ele vai estar ao mesmo tempo no Brasil todo sendo executado essa prova.
Então é uma rede que a Fundação Getúlio Vargas tem e nós estamos fazendo parte desta rede aqui em Foz do Iguaçu. Nós somos em apenas 35 conveniadas. Isso te dá um aspecto que eu gosto de falar, que nosso índice é muito maior. Ou seja, a cada 20 ou 30 acadêmicos eu tenho um da Fundação Getúlio Vargas. E isso eu vejo no fundo no mercado de trabalho. Então eu sou 1 para 30. Enquanto tem outras pessoas que não tiveram oportunidade de cursar a FGV, eu sou essa pessoa diferenciada que tem um certificado, um currículo sim avaliado pela faculdade que eu cursei. E agora, administração e tecnólogo em processos gerenciais são da mesma área, mas, porém, eles têm diferenças. E quais seriam essas diferenças? Exatamente. Nós podemos começar pelo tempo de duração. A administração que nós temos no Monjolo, com a Fundação Getúlio Vargas, é bacharelado e tem 4 anos de duração. E é um curso completo, de administração completo, porque eu falo que pega todas as áreas quantitativas, as áreas humanas e as áreas específicas. O tecnólogo ele tem 2 anos de duração e, por isso, não é um bacharel, mas é um curso de graduação, é um curso de ensino superior. Tem 2 anos de duração e o foco é justamente na formação gerencial. Então, por exemplo, nós temos um profissional que ele inicia a carreira, que ele quer buscar uma formação de administração de 4 anos. E eu também posso ter um outro profissional que já tem um curso, que já está em uma outra área, ou que já atua no mercado e quer aperfeiçoar sua capacidade de gestão, que aí tem o curso tecnólogo. Os 2, na grande área, são da administração. Tanto é que o Conselho Regional de Administração, que é o CRA, e o Conselho Federal, que é o CFA, entregam para quem tem interesse a carteirinha de administrador para quem é tecnólogo. Ou seja, ele já é reconhecido por um órgão que regulamenta a nossa profissão, que é o CRA, o CFA. E não deixa nada a desejar, inclusive o material é um material muito bem preparado, é um curso tecnólogo, é um curso muito mais prático, né? Os alunos vivenciam muito mais isso. Nós buscamos essa possibilidade porque, como ele é um tecnólogo, você leva essa realidade e traz ela para a sala de aula. Então, são 2 propostas da mesma área, porém diferenciadas. Diferenciadas. Exatamente. E o vestibular é esse mês agora, né, dia 18. Ainda dá tempo, tem menos de 2 semanas, mas ainda dá tempo para fazer o vestibular e se preparar também, né, professor? E eu acho assim, eu sempre costumo dizer que é uma decisão muito importante. Eu valorizo muito esse momento, né, essa tomada de decisão, qual curso, qual instituição que eu vou optar. Então é interessante que venham buscar algumas informações, aqueles que tiverem dúvidas. Aí o DC Monjolo está ajudando para você, né, escolher melhor se você realmente quer esse curso ou não. Pode ir lá visitar. Assistir uma aula para conhecer melhor essa proposta e aí sim tomar uma decisão correta, porque não é interessante entrar com muitas dúvidas e depois no primeiro semestre desistir. É um atraso muito grande para quem está buscando uma oportunidade no mercado. Demais, às vezes. Acontece bastante e eu percebo que acontece com pessoas que não se informaram sobre o curso e aí depois até vem procurar o nosso curso. Olha, se eu soubesse que... Então, acho que é interessante agora é tomar essa decisão, mas embasada em informações que são disponíveis, estão disponíveis na nossa instituição, por exemplo. Então tá, então só para acordar aí vocês, dia 18, vestibular. Mais informações também pelo 3520-1900, que é o telefone da UDC Monjolo. Exatamente. Obrigada pela participação. E o nosso quadro de Bem com a Vida, você vai conhecer uma história de esperança e generosidade. Uma jovem que nasceu de novo aos 21 anos de idade, depois de receber um rim. O transplante foi há 28 anos, mas Maria Hilda nunca esqueceu do caso. Quem deu uma segunda chance a ela passou a fazer parte da família da consultora de beleza. Maria Hilda, consultora de beleza, casada, mãe de 2 filhos. Quem a vê hoje em dia nem imagina que há alguns anos ela teve um grave problema renal a ponto de precisar de um transplante de rim. Um momento difícil para toda a família, principalmente por não entender direito sobre o assunto. O que eles não imaginavam é que o doador estava mais próximo do que eles imaginavam. Então, como ela era conhecida da família, mais da minha mãe, de uma amiga da minha mãe, e ela soube que eu estava passando por esse momento, né, lá em Curitiba, quando eu comecei o tratamento, daí ela se ofereceu para ir. Aliás, se oferecer não, ela ia todos os dias me visitar no hospital. E um dia ela pegou e falou, se for o caso de transplante, né, que a gente também não tinha essa certeza ainda lá em Curitiba, se eu ia ou não fazer o transplante. Eu fiquei internada 2 meses lá e sem ainda essa clareza, né. E ela falou, não, eu sou doadora de sangue, né, como eu também precisava de sangue, meu RH é o mesmo do dela. Então, como logo depois que ela fez, que ela se manifestou e se ofereceu com todo o amor dela por um ser humano, porque a gente nem era tão amigas, né, assim, tão próximas, vamos dizer. Mas ela já demonstrou todo esse amor, né, por um ser humano, como eu sempre digo até hoje. Então, como logo depois eu fui para São Paulo, já fui continuar meu tratamento lá, e lá foi dado o diagnóstico de transplante,
Nenhuma vez, isso é super verdade, nenhuma vez a gente ligou para ela, Lúcia, e daí, como é que tá? Você vai continuar mesmo com essa tua proposta, vamos dizer assim, né? A tua decisão de doar o rim para ela, no caso meus pais, né? Porque eu não tinha condições nem de pegar um telefone pelo meu estado. E ela falou, não, eu vou... Aliás, ela ligava, né? Ela ligava todas as semanas. E daí, como é que a Maria Hilda tá? Como é que ela tá saindo? Ela pode receber visita, porque eu fiquei isolada um tempo lá em São Paulo, mesmo porque lá a gente não conhecia ninguém, né? Hoje, Maria Hilda segue uma vida normal, mas há 28 anos atrás, quando ela tinha 17 anos, tudo era muito diferente. Jovem, agitada, que adorava dançar jazz, ela teve que trocar os ensaios para viver em um hospital. Durante 4 meses, ela teve que fazer hemodiálise, que é um tratamento que substitui a função natural do rim. Difícil, porque sempre assim, quando tem um diagnóstico de uma doença considerada grave, né, é difícil, mesmo porque o emocional da família fica abalado, o emocional nosso, né, apesar de que faz muitos anos, eu era mais nova, mas também é muito difícil todo o tratamento em si, mas a sorte que a gente tem, e a bênção, pode dizer assim, também é de achar o médico certo, a equipe boa também e o tratamento certo, né? O diagnóstico certo também, isso também é muito importante, mas não é fácil. Segundo a CESA, Central Estadual de Transplantes, cerca de 2.200 pessoas estão na fila de espera para transplantes de órgãos. No primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 21% no número de doadores, comparado com o mesmo período do ano passado. A maior dificuldade é ainda pela conscientização das pessoas, né? Que o importante é que o doador mostre o interesse para os seus familiares, fale com os seus familiares que ele quer ser um doador de órgãos. Então hoje o que a gente mais pede é para que converse com sua família, a vontade que você tem de ser doador, de salvar vidas. Um único doador pode salvar até 10 vidas. É mais que um gesto de solidariedade, é um gesto de respeito à vida. No caso, 2 rins, a gente pode doar um em vida. Ela está com um rim há 30 anos quase e está super bem, não tem problema de saúde. Eu estou super bem, já com 2 filhos. É possível, né? Mas, em resumo, que a pessoa tenha amor e saiba que é um ato de amor, né? Você doar é um ato de amor, é o que a Lúcia fez. E o fim de semana foi marcado por mais irregularidade na fronteira. Em 2 dias, a Polícia Federal apreendeu 1.400 caixas de cigarros contrabandeados. Desse total, 850 estavam num barco. O restante escondido em meio a um matagal. O valor das mercadorias somou cerca de R$500 milhão. Um jovem de 19 anos foi preso. Os policiais aqui da nossa delegacia estavam fazendo patrulhamento do Lago Itaipu, localizaram uma movimentação de barcos. E daí conseguiram localizar esse depósito que estava na margem já brasileira de aproximadamente 850 caixas de cigarros, né? Como a partir do momento que eles viram a movimentação policial, eles conseguiram fugir, então nessa apreensão não foi feita nenhuma prisão, né? E no dia 5, por volta das 22 horas, os policiais também em patrulhamento localizaram esse barco, esse barco grande que estava carregando aproximadamente 600 caixas de cigarros, 50 munições de calibre 38 e mais alguns pneus de caminhão, de caminhonete. Foi preso o piloto do barco, né, um jovem de 19 anos, morador de Santa Helena. E no domingo, por volta da meia-noite, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo com placas de Foz do Iguaçu, roubado minutos antes na Vila A, no momento em que o motorista de 17 anos tentava atravessar a Ponte da Amizade. O suspeito confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a semana começou com tempo fechado, mas a previsão é de céu aberto para os próximos dias. Acompanhe. E a noite desta segunda-feira é de chuva na fronteira. A máxima é de 25 graus e a mínima 17. Terça-feira de céu nublado pela manhã com possibilidade de garoa. À tarde de sol e noite com muitas nuvens. A máxima fica entre 26 e a mínima 18 graus. Já na quarta-feira, sol com algumas nuvens, não deve chover. A máxima é de 30 graus e a mínima 18. E no próximo bloco, tendências da profissão leva experiência aos universitários de moda.
E estamos de volta com as tendências da profissão. Universitários do curso de Design de Moda da UDC Monjolo tiveram um dia de muito conhecimento na área. A palestra reuniu profissionais e futuros especialistas em moda. A parceria entre alunos e o núcleo de confecções da cidade é muito importante para complementar o conhecimento acadêmico. Mas é essa integração que existe entre a faculdade, entre a instituição, né, e o núcleo de confecções do Foz do Iguaçu. Essa parceria ela é fundamental porque nós temos que levar o aluno para fora da sala de aula para conhecer o mercado e conhecer a indústria. E o núcleo de confecção é a reunião de todos esses empresários, né? Então essa parceria é fundamental. E a palestra ela é essencial no sentido de que é um conhecimento que vai além da sala de aula. Então é aquilo que nós precisamos buscar para complementar o que o aluno já vem aprendendo no dia a dia acadêmico. Costurando relacionamentos e gerando vendas foi um dos temas abordados durante a palestra. Ele busca essencialmente transformar o dia a dia das pessoas de uma forma a ter resultados positivos, buscando aproveitar as suas características e as suas qualidades no dia a dia, de forma a aumentar vendas, a ver novos mercados, criar diferenciais competitivos e até buscar novos posicionamentos de mercado. Carla, consultora do Sebrae, destacou fatores que influenciam o cenário atual da moda local e mundial. E pela mídia, ou seja, é a novela, são os filmes, são os cantores, tudo isso hoje tem uma influência direta no nosso consumidor, o consumidor que a gente quer atingir, que a gente quer que vá lá e compre as nossas roupas. A Alessandra já é formada há quase 2 anos e viu no evento uma forma de poder se atualizar. Que se manter muito longe desse mundo também não adianta, né? Você vai pedalar e não vai chegar a lugar nenhum. Então esse tipo de palestra ela vem trazendo bastante informação para a gente conseguir se adaptar ao mercado atual de trabalho. Para a acadêmica Áquila, a palestra serviu para despertar ainda mais o interesse pela experiência na área. Ela vem me despertar, né, mais o meu conhecimento, ela me proporciona novos olhares e é o que eu vou colocar em prática, né? O que eu já estou praticando, eu vou pegar mais esse conhecimento e vou agregar na minha marca. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar essas e outras notícias pela internet no nosso canal do YouTube. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. Eu vejo você amanhã a partir das 6 horas da tarde. Obrigada pela companhia e até lá.